Fala pessoal, beleza? Bom, é muito legal estar novamente aqui com vocês mais uma vez. E seguinte, nesse vídeo vamos estar falando um pouquinho sobre estabilidade, né? Período de estabilidade aqui na Europa, né? Para ser mais específico, que é o nosso caso aqui em Portugal. Então eu fiz uma colinha aqui, vou estar passando para vocês. Eu dividi em alguns níveis, né? Esse período de praticamente 2 anos e meio morando, né, fora do Brasil, morando aqui em Portugal. E eu separei em níveis de períodos que a gente passou aqui e eu vou estar passando para vocês e eu vou querer saber no final que vocês deixem um comentário, deixem a opinião de vocês em relação à estabilidade. Claro, né, a nossa vida aqui vai servir como exemplo, vou colocar em pauta o que a gente viveu aqui, esses níveis de evolução, de conquistas, e vocês no final vão ter a oportunidade de deixar aí no comentário o que vocês realmente acham sobre essa estabilidade morando fora do Brasil. Lembrando que é muito relativo, né, pessoal? Porque assim, o que seria essa estabilidade, na verdade, né? Talvez as pessoas levem em consideração as primeiras conquistas, né? Conseguir uma casa, conseguir um emprego, né? A partir do momento que você tem uma casa para morar, tem um emprego, né? Uma fonte de renda, já é alguma estabilidade significativa, porque a partir dali as oportunidades seguintes vão surgindo. Então, para outras pessoas, não. Enquanto você não conseguir de fato conquistar sua casa, seu carro ou sua liberdade financeira, então antes de que você consiga conquistar isso, ainda você não tem uma certa estabilidade. Então é bom frisar, né, e deixar bem claro que é muito relativo de pessoa para pessoa essa estabilidade, né, é muito particular. Mas seguinte, eu vou colocar como exemplo a nossa vida aqui e esses níveis, né, de evolução e de níveis de estabilidade, e no final a gente vai poder chegar a uma conclusão e vocês vão ter a oportunidade de deixar aí no comentário. Então vamos começar assim, vamos começar a partir do nível que foi quando a gente conseguiu a garagem para a gente viver. Para quem não sabe, né, um pouquinho da história, cabe a outro vídeo fazer um pouquinho do começo disso, mas até então vamos partir do momento que a gente conseguiu aquela garagem que todo mundo conhece, né, quem acompanha o canal desde o começo, que a gente conseguiu um quartinho, uma garagem em uma residência, em uma casa aqui em Portugal. A gente ficou morando durante 6 meses nessa garagem. A gente tinha uma renda, um aluguel, né, de 200 euros até então. Essa despesa, né, de 200 euros com o arrendamento. E também tínhamos as despesas com alimentação e transporte. Eram as principais. Então, assim, 200 euros mais transporte, mais alimentação, tínhamos até então uma despesa ali fixa de 600, 700 euros. Eu trabalhando na época com um salário de mais ou menos 900 euros, a Carol até então estava com um salário de 700 e poucos euros. Então, tinha outros pequenos gastos, mas não eram gastos relativamente altos. Esses eram nossos principais gastos, em torno de 600, 700 euros. Então, assim, ficamos esse período de 6 meses morando nessa garagem, nesse quartinho, e foi um período que, em relação ao começo, já seria uma certa estabilidade, porque a gente tinha onde dormir, tinha um local seguro, digamos assim, e foi um período de 6 meses que a gente ganhando um salário um pouquinho a mais do que as despesas, né? As despesas, na verdade, foi um período que a gente conseguiu juntar um dinheiro. Então, nesses 6 meses, claro que os primeiros meses, esse lucro, né, essa poupança era um pouquinho menor, mas no final de 6 meses a gente conseguiu juntar um dinheiro legal. Lembro que na época a gente conseguiu juntar mais de 2.500 euros no final desses 6 meses. Então, de certa forma, aquele lugar, né, que foi muito difícil para quem acompanha o canal, foi um lugar muito, muito difícil de começar, mas a gente tinha uma estabilidade, a gente conseguiu juntar um dinheiro para o que estava para vir, que foi a casa, né, essa casa que a gente vive até hoje, vai fazer 2 anos agora em abril, que surgiu essa oportunidade para a gente estar alugando. E claro, com uma renda bem mais cara, uma renda de 580 euros,
né? Hoje a gente paga quase 600 euros. Esse período de 6 meses de dinheiro que a gente conseguiu juntar, guardar, serviu para a gente dar de calção para estar entrando na casa. E outras coisas, como a casa não tinha nada, tivemos que entrar e comprar o que faltava, cama, sofá, TV. Claro que a gente não conseguiu, com o dinheiro que a gente tinha, não conseguimos comprar tudo de uma vez só, mas assim, compramos o essencial para poder entrar, né? Uma cama, compramos uma geladeira. Lembro que a gente comprou a mesa de jantar, né? A gente tivemos a oportunidade de comprar ela, por mais que não seria necessário, mas surgiu a oportunidade. Então compramos, fizemos uma compra e acabamos que esse dinheiro dos 6 meses a gente acabou com tudo, né? Investimos na casa, no arrendamento, né? E com a mobília, né? A princípio. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: depois que viemos para cá, ficamos quase um ano. A partir do momento que entramos nessa casa, depois dos 6 meses, ficamos quase um ano terminando de mobiliar, né? A gente, como é um T2, a gente queria mobiliar os 2 quartos, então seria 2 camas, 2 guarda-roupa, tudo em dobro. Foi esse período, depois dos 6 meses, de quase um ano, praticamente um ano, terminando de mobiliar a casa. Então, praticamente o que a gente ganhava, então você tem que comprar meio que tudo à vista, não tem aquele negócio de parcelar e conseguir mesmo assim juntar um dinheiro. Então o que sobrava praticamente era tudo para despesa e mobiliar a casa. Então nesse período quase que não sobrou dinheiro. Depois desse quase um ano mobiliando a casa, conseguimos, né, terminar praticamente de mobiliar a casa. Então o dinheiro que a gente tinha todo mês, a despesa de comprar alguma coisa, esse dinheiro já foi sobrando. Então a partir desse um ano, que já seria outro nível de estabilidade, esse dinheiro já começou a sobrar. Então, claro, eu já estava ganhando um pouquinho mais, a Carol também um pouquinho mais. Então, a gente conseguiu ter as despesas, manter as despesas. Mas a gente, de certa forma, tem uma estabilidade, porque a casa que a gente mora tem uma garantia de não tem prazo, a gente não tem contrato de prazo. Então, a gente não tem essa preocupação, de fato, de ter que arrumar uma casa ou ter que sair daqui sem um planejamento. A gente tem uma garantia de trabalho, né? Tem uma segurança, graças a Deus a Carol também tem uma garantia. Claro que nada é garantido, mas assim, a gente tem uma confiança no dia de amanhã. Então assim, quando as outras pessoas vêm e me perguntam se eu tenho vontade de voltar para o Brasil ou vontade de ir para outro país, a resposta é simplesmente, a princípio, não. Porque aqui foi uma evolução relativamente demorada no ponto de vista, demoramos, né, para chegar no que a gente tem hoje, quase 3 anos, né, já são 2 anos e meio aqui, então é aquele negócio, morando fora do Brasil, começando a vida realmente do zero, as coisas não são fáceis, mas valeu a pena a gente esperar, valeu a pena ter esse projeto a longo prazo, porque as coisas realmente pode acontecer do dia para a noite, mas as coisas também podem acontecer a longo prazo. E quando viemos para cá, saímos do Brasil, viemos com essa mentalidade de que as coisas de fato não aconteceriam rápido, né? Como eu disse para vocês, literalmente começamos do zero, sem emprego, chegamos aqui sem casa, sem dinheiro, né? Que é muito complicado você chegar em um país financeiramente sem poder. Mas nesses 2 anos e meio aí, a evolução bem legal e bem interessante. E hoje, olhando para trás, a gente vê que conseguiu uma certa estabilidade. Como eu disse para vocês, no ponto de vista geral, não é uma estabilidade para a vida. Claro, a gente tem a vontade de financiar uma casa ou comprar uma casa da forma que Deus permitir, um carro, um trabalho melhor, enfim, existem níveis infinito. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui, mas vou ficar no aguardo do feedback de vocês aí no comentário, para a gente poder não ter uma análise superficial de uma opinião só, mas de casos de outras pessoas em diferentes períodos que levaram a essa estabilidade. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.